Fala aí, pessoal, tudo bom? Voltamos aqui, né, dando início a mais uma nova unidade, ok? Dando sequência aqui aos nossos estudos, dando sequência, né, ao assunto que nós estamos abordando, que é o continente, que é o continente americano, tá bom? Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto, ó, esse assunto que vai aparecer aí na tela, né, para que nós possamos acompanhar, tá certo? Que nada mais é do que a população americana, certo? E vamos abordar como ela está distribuída, ok? Nesse primeiro momento aqui nós vamos acompanhar, no próximo slide, nós vamos poder ver como essa população está distribuída dentro, certo? Das três Américas, América do Norte, América Central e, consequentemente, América do Sul, tá bom? Nesse próximo slide que está surgindo aqui, certo? Nós vamos poder acompanhar o seguinte. Primeiro ponto, na configuração a nível global, certo? Nós vamos fazer com comparativo, primeiramente a nível global, a nível de mundo, e depois nós vamos nos reportar apenas ao continente americano. Se nós levarmos em consideração que a população mundial hoje, ela gira ali em torno, certo? De 7,7 bilhões de habitantes, tá ok? Nós vamos ter algo em torno, certo? De aproximadamente, aqui ó, nós temos nesse círculo, essa primeira parte do gráfico que aparece, né? A tonalidade escura, a tonalidade preta, nós temos toda a população mundial, ok? Ali, algo em torno de 7,7 bilhões de habitantes, tá legal? E nessa tonalidade cinza que aparece aí para vocês, nós temos a população do continente americano, ou seja, a população do continente americano ela representa aproximadamente 14%, tá bom? Deixa eu ver aqui se dá para escrever com essa canetinha aqui que fica melhor. A população do continente americano representa ali algo em torno de 14% da população mundial, certo? Deixa eu tentar escrever aqui 14, certo? Eu tenho algo em torno de 14%, certo? Ou seja, esse dado aqui vai ser referente à população, se nós fizermos uma proporção, pegando toda a população mundial, de toda a população do globo terrestre, aproximadamente 14% dessa população está aqui no continente americano, certo? Então, é essa relação que nós estamos fazendo aqui, certo? Beleza? Esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar, que nós estamos vendo aqui. Vindo aqui, né, para essa segunda amostragem, certo? Nós vamos ver agora como está configurada, ou seja, como está distribuída a população do continente americano, ok? Entre os países, né? Aqui do continente da América, ou seja, quais os países mais povoados, certo? Quais os países mais populosos, qual país vai ter uma população, quais os países, né, que apresentam populações absolutas maiores, quais países apresentam populações absolutas menores, ou seja, pequenas, tá bom? Vamos ver esses dados aqui, ó. Esse primeiro gráfico que surge para vocês aí, como é de praxe, né, já traz os americanos, tá certo? Ele está nos mostrando a população absoluta americana, tá bom? A população absoluta americana, nesse gráfico aí, ela está, nesse ano que nós estamos, né, isso aqui está sendo gravado aqui no ano de 2020, plena pandemia, esses números vão ter que ser até revisados, mas a população americana, certo? Ela gira em torno, hoje, de aproximadamente 328 milhões de habitantes, tá ok? Não é à toa que os americanos estão entre os top 5, né, em termos de concentração populacional absoluta, tá bom? Os americanos estão ali entre os top 5, beleza? Na sequência, nós vamos ver, certo, que surge o Brasil, tá legal? O Brasil hoje, ele vai ter uma população que gira em torno aí de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Ok? Essa é a população brasileira mais ou menos hoje. Tem uma variação aí, como falei, né? Vai ter que ser feita uma revisão
mas gira em torno desse quantitativo aí, dessa população absoluta. No final, já eu explico o que vem a ser essa população absoluta. Em terceiro lugar, né, vai aparecer o México, tá bom? O México ele vai apresentar aí uma população absoluta de aproximadamente 136 milhões de habitantes, tá bom? Então, essas três nações aí são as três nações que apresentam os maiores quantitativos populacionais, certo? Aqui no continente americano, ou seja, são os países que apresentam as maiores populações absolutas. Aí você se questiona, Everton, o que vem a ser esse termo população absoluta? Por que se utiliza esse termo? O termo população absoluta ele faz referência ao número total de habitantes, tá ok? Toda vez que eu tenho o número total de habitantes de um determinado país, de um determinado estado, de uma determinada cidade, independente da área, eu tenho um número X de pessoas, eu tenho ali a população absoluta. Esse é o termo utilizado dentro da geografia, tá bom? Já que nós estamos falando aqui sobre a população absoluta, não tem como falar de população absoluta sem falar da densidade demográfica, tá certo? Ou população relativa. Esse termo, esses dois termos, né, são sinônimos. Tanto faz densidade demográfica como população relativa. É a mesma coisa. Aí você se questiona, tá certo, é a mesma coisa, mas é o que na verdade? Me diga aí, esclareça para mim, pelo amor de Deus. Densidade demográfica ou população relativa nada mais é do que você pegar a população absoluta de um país, por exemplo, e dividir pela sua área. Tá ok? Toda vez que eu tenho o número total de habitantes e divido esse número total de habitantes pela área que eles ocupam, eu estou extraindo aí o resultado que eu vou denominar de densidade demográfica ou população relativa. Tá bom? Aí, por incrível que pareça, os Estados Unidos, né, é o quarto maior em extensão territorial. O Brasil, a nível global, é o quinto maior em extensão territorial, mas essas duas nações ficam atrás do México quando vai se fazer esse cálculo da densidade demográfica ou da população relativa. O que acontece? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado que existem aqui no Brasil e que existem lá nos Estados Unidos é menor que a do México. Aí você fica, mas por que acontece isso? Pela extensão territorial do México, ser bem menor do que tanto o Brasil do que Estados Unidos, e a concentração populacional que existe no México. Quando eu faço essa divisão, a densidade demográfica mexicana ela se apresenta maior que a densidade demográfica tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, tá certo? E se nós avaliarmos o Canadá, que ele é bem maior que o Brasil e bem maior que os Estados Unidos, tá certo? O Canadá é o segundo maior país do mundo, a densidade demográfica no Canadá ela é baixíssima, tá certo? Gira ali em torno de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui no Brasil, essa densidade ela está girando hoje em torno ali de seus 24 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Se nós formos avaliar os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos vai apresentar um pouco mais do que o Brasil, chega ali próximo de 30, ok? Na verdade, o nosso continente, né, o continente americano em si, ele é um continente pouco, certo? Presta atenção. Ele é um continente pouco povoado, certo? E, consequentemente, pouco populoso, certo? Esses termos aqui, vira e mexe, confundem a cabeça do alunado. O alunado fica na dúvida, não sabe o que vem a ser populoso e não sabe o que vem a ser povoado. O Brasil, por exemplo, ele, assim como os Estados Unidos, né? Essas duas nações, tanto o Brasil como os Estados Unidos, vão ser países extremamente populosos, porque vão ter população absoluta alta, mas são pouco povoados. Por quê? Existem áreas em seus territórios que não apresentam uma ocupação humana considerável, tá certo? Ou seja, quando eu tenho vários espaços demográficos dentro do território brasileiro, assim como também dentro do território americano. E se eu comparar o canadense aí, meu amigo, o Canadá ele é quase um deserto, certo? Quase não vai ter ocupação humana devido à sua grande extensão territorial, certo? Lá na frente nós vamos abordar um pouco melhor esses assuntos, ou nós vamos estudar melhor os Estados Unidos, nós vamos estudar melhor o Canadá,
e aí eu vou poder me aprofundar um pouco mais nesse campo aí, beleza? Então, para esse primeiro momento aqui, certo, da nossa aula, essa é a primeira abordagem que eu estou fazendo com vocês, referente à distribuição da população na América. Como é que nós podemos trabalhar isso? E, consequentemente, né, a densidade demográfica populacional. Como nós podemos trabalhar essa questão da distribuição no continente americano? Resumindo aqui tudo, seguinte, a distribuição no continente americano populacional apresenta-se de forma irregular no território, ou seja, eu vou ter regiões dentro do continente americano que vão apresentar concentração populacional alta, consequentemente eu vou ter outras áreas que vão apresentar concentrações populacionais baixas. Por esse motivo, nós afirmamos que essa distribuição ela ocorre de forma irregular. Tá legal? Esse é o primeiro ponto que nós temos que abordar. E com relação à densidade demográfica populacional, nós vamos ter aqui no continente americano países populosos, Brasil e Estados Unidos, mas pouco povoados, tá certo? E nós vamos ter também países que vão ser extremamente povoados, tá certo? Não vão ter uma população absoluta gigantesca, alta, tá bom? Mas vão ter suas áreas quase que totalmente ocupadas pela população. Exemplo disso aí é El Salvador. Enquanto o Brasil apresenta aproximadamente 24 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, El Salvador apresenta aproximadamente 297 habitantes por quilômetro quadrado. Veja aí a diferença que existe, tá certo? Então, El Salvador comparado com o Brasil, El Salvador apresenta uma densidade demográfica elevada. Já o Brasil apresenta uma densidade demográfica muito baixa. Tá legal? Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu estou retornando para que nós possamos dar continuidade ao nosso assunto. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Fica aí que eu volto já. Tchau, tchau.